Olá, meu nome é Rafael Antunes. Eu tinha 4 anos e estava me preparando para ir ao shopping. Meus pais estavam do outro lado da rua, assim como meu irmão, e eu estava na entrada da casa de um vizinho. Eu estava em um Big Wheel, que é um triciclo de plástico muito baixo. Meu irmão me chamou do outro lado da rua. Ei, estamos indo ao shopping, que basicamente era a nossa Disneylândia naquela época. Então, desci pela entrada, entre 2 carros estacionados, e outro carro já estava vindo na direção. Quando passei entre os carros, o outro carro colidiu comigo e terminei debaixo dele. Meu Big Wheel ficou preso debaixo do pneu traseiro, o que me impediu de ser atropelado. A primeira coisa que lembro é que tudo ficou preto, como se eu estivesse desvanecendo para uma tela preta. Depois, lembro de abrir os olhos novamente e me ver com os olhos virados para trás. Pouco depois, tudo voltou a ficar negro novamente e então voltou. Mas desta vez, eu estava sentado com alguém. Estava apoiado nessa pessoa, inclinado para um lado, e conseguia sentir a presença dela porque estava encostado nela. Pensei, isso é uma pessoa. Então, abri os olhos e minha cabeça estava para baixo, olhando para o chão. Quando os abri, vi o cabelo de alguém, quase tocando o chão. Era longo e prateado. E também notei a parte inferior da túnica dessa pessoa. Tentei girar para olhar para a pessoa, mas em vez de um rosto vi pura luz. Enquanto olhava para ela, sentia que estava sendo atraído por aquela luz. Conversamos um pouco e eu perguntei o que havia acontecido. Lembro-me distintamente de não entender por que não estávamos mexendo os lábios. Mas ainda assim, estávamos conversando sem usar palavras. Enquanto era atraído para o rosto dessa figura luminosa, comecei a ver outro mundo e tive uma compreensão instantânea de que naquele mundo havia paz. Não havia ódio, nem raiva, nem dor, e eu queria ir para lá. Naquele momento, eu não tinha certeza do que era, mas hoje eu chamaria aquilo de céu. Foi então que percebi que estava fora do meu corpo. Algo estava diferente. O ser basicamente me disse que não era minha hora, mas que eu voltaria. Eu não entendi completamente naquele momento. Nem lembro de tudo o que conversamos, mas falamos mais. No entanto, não consegui acessar essas lembranças. Depois daquela pequena conversa, ele me disse: Steven, incline a cabeça, vai ficar tudo bem. Eu fiz isso e então acordei com brinquedos. Alguns dias depois, já com cerca de 30 ou 33 anos, eu estava dirigindo meu carro. Depois da experiência, eu era, pode-se dizer, um pouco imprudente, porque sabia que algo tinha acontecido, mas não conseguia acessar completamente as memórias. Então, vivia no limite. Estava dirigindo muito rápido, a cerca de 110 km/h, quando o carro derrapou em uma curva. Bateu em um poste e então deu 5 voltas antes de parar. Durante esse tempo, perdi a consciência. A próxima coisa que me lembro é de ser levado para a sala de cirurgia, onde iam operar meu braço. Senti uma ansiedade intensa e queria sair de lá. Literalmente estava prestes a me levantar e sair quando uma energia de calma, paz e segurança, aquela sensação de que tudo está bem, me invadiu. Percorria meu corpo da cabeça aos pés e soube instantaneamente que ficaria bem. Eu me reclinei novamente e ouvi a mesma voz do ser, e a reconheci como a voz que me falou quando eu tinha 4 anos. Sabe, eu não lembrava muito bem. Mas quando ouvi novamente, soube instantaneamente o que era. A voz disse o mesmo. Steven, incline a cabeça. Vai ficar tudo bem. Quando aquele ser falou, algo no meu cérebro simplesmente se abriu. Todas aquelas informações sobre física quântica, energia e tudo o que havíamos discutido durante aquela experiência de quase morte, quando eu tinha 4 anos, começaram a surgir.
Foi quando as coisas começaram a se desbloquear e consegui acessá-las. Agora eu tinha conhecimento suficiente para processá-las, porque aos 4 anos eu não teria sido capaz de entender ou saber o que eram essas coisas. Então, o ser me mostrou um campo. Parecia um plano, e me disseram que era o plano da criação e que estávamos no campo quântico. Começaram a me falar sobre todos os seres vivos, dizendo que cada um tinha um plano nesse campo que podia ser acessado para a cura, tanto física quanto emocional. Esse era nosso plano original, como o amor com que chegamos ao mundo, como um arquivo em um computador, e representava o meu verdadeiro eu. Tudo mais foi construído sobre isso, e eu podia acessar aquele plano e recuperá-lo para a cura. A próxima coisa que me lembro é que estava dentro do que parecia uma roda de carroça ou uma roda medicinal. E eu estava no centro. No meu centro havia puro amor. Começaram a me ensinar como enviamos nossa energia para experimentar a realidade. Mostraram-me as extensões do meu coração em direção à borda externa dessa roda. E depois retornavam. Era como se circulasse pela minha consciência para que eu pudesse vivenciar a realidade. E na borda externa da roda havia uma tela ao meu redor, com memórias e impressões, coisas que eu tinha feito ao longo da minha vida até aquele momento. Disseram-me que poderíamos recuperar essas memórias com partes da nossa alma que havíamos gastou. Poderíamos recuperá-las para curar e nos tornarmos mais completos, mais próximos da forma original com que chegamos ao mundo. Mais tarde, passei a conhecer isso como ascensão, recuperação da alma. Esse ser explicou-me o sistema nervoso, como nossa consciência desperta, que é como um sistema operacional, e nosso subconsciente é o disco rígido que armazena todos os programas. Coisas como esquecer as chaves do carro ao chegar em casa, saber andar de bicicleta. E, infelizmente, também os programas de traumas que nos fazem reagir quando estamos em certas situações, sentindo coisas semelhantes a experiências passadas. Isso foi importante e crucial. Descobri que o plano era a chave para curar esses traumas, porque mais tarde comecei a aplicar essas coisas. Eles estavam me mostrando tudo isso, ensinando-me sobre física quântica, entrelaçamento quântico. Como podemos enviar nossa energia e afetar a energia dos outros, não importando a distância. Não estudei isso na faculdade, então realmente assustava as pessoas ao meu redor. Quando estava saindo dessa experiência e voltando ao trabalho, eu era gerente de loja na GameStop. Naquele momento, uma idosa caiu do lado de fora da minha loja. Ela bateu forte no chão e estava com muita dor. Foi a primeira vez que percebi que poderia curar ou trazer as pessoas ao seu próprio plano através da física quântica. Ela caiu, estava com muita dor, e eu coloquei minha mão em suas costas. Ela se virou, me olhou e disse: "Estou toda aquecida e sem dor." Ficamos ali por alguns minutos. Algumas pessoas vieram e a ajudaram a se levantar. Quando voltei ao trabalho, pensei: isso foi realmente estranho. Continuei pensando nisso repetidamente. Comecei a sentir essa energia em meu centro, comparável à sensação de ser uma criança na véspera de Natal, sem conseguir dormir, mas multiplicada por 1000. Essa energia começou a me guiar para diferentes igrejas, tentando conversar com as pessoas, encontrar respostas, coisas assim. Com o tempo, percebi que estava buscando Deus fora de mim e não dentro de mim. Não encontrei Deus na igreja. Para dizer o mínimo, comecei a ver silhuetas ao meu redor. Elas andavam de um lado para o outro, algumas mais claras, outras mais escuras. Então, elas começaram a se comunicar e não consegui desligar essa comunicação. Não conseguia parar as vozes na minha cabeça
e sentia a pressão ao longo do lado da minha cabeça sempre que elas se intensificavam. Levei um tempo para entender isso. No começo, estava muito assustada porque nunca havia lidado com isso. Não dormi por dias e então percebi que essas imagens eram projeções de mim mesma, transmitidas a este campo unificado. O campo unificado é, basicamente, criado por todos os seres vivos. É um campo onde todos estamos conectados, sem separação, porque nós nos separamos, e tudo aqui é feito de átomos que vibram em diferentes frequências. Na verdade, neste campo não havia separação. Todos éramos a mesma coisa, porque não somos esses corpos. Somos a energia que controla esses corpos. Esse é nosso verdadeiro ser. Estamos aqui para ter uma experiência e sentir todas as emoções, todas as sutilezas de estar na matéria densa, para aprender algo que não poderíamos aprender como energia. Então comecei a perceber que todas aquelas imagens eram projeções de mim mesma, transmitidas a esta tela, e algumas delas, enquanto falavam comigo, não eram muito gentis. Porque eu não fui gentil comigo mesmo ao crescer, começaram a dizer muitas das mesmas coisas que eu dizia. Coisas muito autocríticas e autodestrutivas, até que decidi que já era suficiente e que precisava mudar minha energia para liberar aqueles aspectos da minha personalidade que existiam dentro da minha consciência. Basicamente, entre eu, quântico, onde essas imagens foram criadas. Tive que começar a introduzir diferentes cargas, e foi aí que o jogo realmente mudou. Quando comecei a assumir responsabilidade pelo que estava dentro de mim e a me reconectar com minha criança interior através da natureza e outros exercícios, meu sistema nervoso havia se contraído tanto que tive que abri-lo novamente. Isso é importante porque realmente trocamos nossa identidade como energia. Nascemos como energia, a energia do amor pela aprovação dos outros, sabe, através de outras pessoas. Então foi importante para mim recuperar toda essa energia que havia espalhado no campo. As pessoas começaram a vir até mim com diferentes propósitos de cura e remoção de entidades sombrias. Coisas do tipo, porque, de alguma forma, eu havia decifrado o enigma, sentado com aquele ser de luz. Mais tarde, aprendi que era um anjo ou o que passei a conhecer como um Elohim, que me ensinou sobre nossa criação e também sobre o sagrado que é tudo aqui, o quanto este lugar é sagrado para vivermos essa experiência, e esse ser também me ensinou que todo ser vivo é parte de Deus, parte da fonte, e que a forma como tratamos os outros é, essencialmente, como tratamos a nós mesmos. Tudo estava conectado. Durante aquela experiência de quase morte, senti essa unidade com tudo e soube instantaneamente que todas as religiões eram iguais com definições diferentes criadas pelas pessoas. Tudo a mesma coisa. Não havia separação.